Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Compartilhe essa entrevista com algum amigo seu que ele precisa saber disso. Ativa a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, segue o nosso canal. E hoje vamos falar sobre acupuntura, mas não é uma coisa simples. A gente vai falar da diferença da acupuntura da China para o Brasil. Já iniciamos esse bate-papo, esse é o segundo episódio e trouxemos a especialista Patrícia Lucas. Muito obrigado pela presença, Patrícia. Obrigada, Renato. Obrigada, pessoal, por nos assistir aí e acompanhar esse mundo da acupuntura. Renato tá até de jaleco. Para quem não sabe, do outro lado, também sou formado em acupuntura, além da educação física, além da administração pela GV, também sou acupunturista, aplico e sou encantado por esse mundo, modificou a minha vida, então não só a parte de acupuntura, fitoterapia, chá. Então antes de vir para o episódio, hoje tomei chá, que hoje não estou muito bem, estou me recuperando, mas tudo através da medicina tradicional chinesa. E você esteve em loco lá na China, vivenciou, recebeu a certificação internacional, mas vamos falar disso. Antes disso, quero agradecer os nossos parceiros, a Academia Tibum, lá de Mato Grosso do Sul, que visa o aprendizado da natação com segurança aquática e uma visão global ali das crianças. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes você quiser. O aplicativo da SwimTrack, que te auxilia no monitoramento do seu aluno. A Fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia no planejamento de aulas. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Mas vamos para o nosso bate-papo. Patrícia, você esteve lá na China. O que você viu aí em termos de infraestrutura e de suporte para os estudos da acupuntura? O que a China oferece de diferente e afeta aí na qualidade de ensino para os acupunturistas? Existe uma estrutura muito ampla e estruturada mesmo. É uma faculdade é um campus, né? Nós estudamos num campus, então é como se fosse o campus universitário aqui do Brasil, mas lá é voltado só para a medicina chinesa. Então, eu tenho o prédio de sociologia voltado para a medicina chinesa, o prédio só de acupuntura e moxa-bustão, o prédio só para fazer os estudos de caso. Então, existem vários setores voltados para isso. E aí, é a base, né, Renato? É a base de tudo ali. Então, eles têm muita estrutura, muitos professores, os hospitais são muito grandes, né? Vários andares, só para tratar com medicina chinesa. Então, não é igual no Brasil, que nós temos o consultório nosso, que aí você vai até um consultório de um profissional. Não, lá você vai num hospital de medicina chinesa, só tratar com medicina chinesa. Inclusive, vem pessoas de fora, de outras cidades, porque esses hospitais não existem em todas as cidades. Os hospitais tem em Pequim, por exemplo, que é onde nós ficamos, e aí vem a população das cidades vizinhas ser tratados nesses hospitais. Então, aí vem a família toda, né, acompanhar, entra no consultório, o pai, a mãe, o filho, quem vai se tratar ali, e então eles têm essa estrutura muito bem estabelecida, que é diferente da nossa. Nossa, e lá eles têm muito a relação entre mestre e aluno, é uma relação bem diferente do que a gente trata aqui no Brasil. Como foi sua experiência aí, com esse aprendizado com os mestres, e qual diferença é essa do professor, essa relação professor-aluno? Foi muito tranquilo, né, como todos os hospitais que nós passamos, eles já recebem muitos profissionais de todo o mundo. Então, ao mesmo tempo que nós brasileiros estávamos lá, tinha um pessoal do Uruguai, tinha um pessoal da Rússia. Então, são hospitais que recebem muito outros países. E aí varia bastante de acordo com o profissional. Existem médicos que são um pouco mais adeptos às perguntas e a nos explicar, e existem médicos que só vão colocando as agulhas ali e falam uma coisa ou outra. Mas, então, cada um recebeu de uma maneira. Mas, de uma forma geral, nós fomos muito bem recebidos nos hospitais. Toda a equipe em si, porque tem a enfermeira, a acupunturista, tem os auxiliares dos médicos. Então, nós fomos muito bem recebidos. A gente podia fazer perguntas. É claro, nem sempre as perguntas eram no momento certo. Eles falavam, não posso responder essa pergunta agora. Aguarda um pouquinho. Então, eles têm essa questão do tempo das coisas. E a receptividade, ela é única. E você percebeu alguma
peculiaridade, principalmente no diagnóstico? Porque eu vejo muito que a importância é você fazer o diagnóstico certo, assertivo. Qual que é a diferença aí na elaboração desse diagnóstico para o paciente? Ele sempre, quando o paciente chega no consultório, o médico conversa ali algumas questões, mas é uma conversa muito breve. E já verifica o pulso do paciente, né? Então, é bem direcionado pulso e língua. Não tem uma outra forma de você fazer o diagnóstico. E já faz a prescrição com fitoterapia. Antes mesmo de fazer a acupuntura. Lá, o paciente, ele paga uma porcentagem e o restante da consulta e do atendimento é pago pelo governo. Então, depois que ele fez essa análise, aí o paciente vai lá com o boletinho, desce, paga numa máquina específica o boleto da consulta e da fórmula. Depois ele volta, depois que ele pagou, ele volta para o consultório e aí sim ele recebe todo o atendimento, a sessão com a acupuntura. Então, existem algumas formas diferentes de fazer. Né? Como é um hospital, não é igual à nossa clínica, que fica você com o paciente. Aí é um hospital com vários leitos e o paciente fica ali aguardando a receber as agulhas no seu momento. E em questão de valores, não sei se você teve esse acesso ou não, ou os valores de uma medicina ocidental ou tradicional é diferente de uma medicina tradicional chinesa de valores? Eu realmente não tive acesso a essa informação. Mas o que nós conseguimos ver ali é que é fácil para todo mundo, né? É um acesso fácil. Porque o governo, ele paga a maior parte, né? Mas também, por outro lado, você tem aí a sua contribuição de trabalho e de outras questões, né? Então, você consegue ter um acesso. É rápido de marcar as consultas, você não fica esperando por muito tempo. Mas você também tem a sua contribuição. Não é gratuito 100%. Você também precisa contribuir com uma parte. Porque aqui no Brasil o tratamento é muito mais em conta fazer com a acupuntura, né? Do que da medicina tradicional. Então, eu tinha essa curiosidade. A diferença maior é a forma de tratamento. Porque a gente sabe que a acupuntura, depois que você encontrou a raiz do seu problema e você começa a tratar com medicina chinesa, você não tem mais um retorno daqueles sintomas. Você realmente trata a raiz, a causa, né, daquela dor que você sente. Então, é um tratamento mais longo, com medicina chinesa, porém, você vai conseguindo estruturar os seus órgãos, toda a sua estrutura de corpo, a energia, sangue circulante pelo corpo. Você consegue dar esse suporte para você viver melhor a sua vida. Então, independente, acho que de valor só, mas é a forma de tratamento mais eficaz e eficiente com a acupuntura. Que às vezes você toma um remédio para dor de cabeça, aí hoje você está com dor de cabeça, você toma um remédio, acabou a dor de cabeça. Mas amanhã ela volta. E com medicina chinesa, você começa a entender o seu corpo, a conhecer o seu corpo, e então parar de tomar remédio e fazer coisas mais saudáveis para que aquilo não doa mais. Essa é a principal diferença, em que você faz um investimento nesse momento, mas ele vai ser um investimento a longo prazo de melhoria de qualidade da sua vida. Você falou dessa de ir mais a fundo, ver a causa. Eu queria que você desse um exemplo de algo comum aí do dia a dia do pessoal que está assistindo a gente, que às vezes ele está tratando superficialmente e um problema é outro. Tô com problema de pele, só que o problema está ali no pulmão. Tô com uma dor muscular e o problema está no fígado. Ele está muito irritado. Você podia dar algum exemplo para quem está aí do outro lado? Claro. Vamos lá. De repente, você sente um cansaço muito grande no final do dia. Né? Então, você começa o seu dia ali, trabalhando, treina, tem as suas atividades. No final do dia, você começa a sentir uma dor, né? Uma dor específica, ou nas costas ou nas pernas. Isso é um grande indicativo de que você está gastando muita energia do que o seu corpo pode precisar, pode te proporcionar. Né? Então, mesmo você comendo direito, às vezes até pessoas que comem de uma forma saudável, mas o seu corpo ele não suporta aquela carga toda. Então, você precisa de descanso. Sempre que você sentir dores no final do dia, está na hora de você parar, olhar para você, olhar para o seu estilo de vida, se você está tendo tempo de qualidade, se você tem um tempo de qualidade, se você tem prazer em algumas atividades. Qual foi a última vez que você realmente descansou? E o descanso não é dormir.
Às vezes é você parar, ficar sozinho em casa um pouquinho, ou você ir para um parque, ou você ir tomar um café com um amigo, fazer alguma coisa que te dá prazer. Isso é uma forma de descanso. Então, prestar atenção nos sinais que o seu corpo dá. Ficou muito cansado, tá ficando muito cansado no final do dia e dores que aparecem no corpo no final do dia, é você estar gastando mais energia do que o seu corpo ele pode te propor. Então, tá na hora de você parar um pouquinho e respirar e repensar em algumas estruturas para que você possa melhorar. Você comentou que o diagnóstico é feito às vezes pelo pulso, pela língua. Pra gente que é acupunturista é muito normal, mas para quem está do outro lado e exerce aí a medicina tradicional, é um pouquinho diferente. Eu queria que você explicasse o que é esse pulso, o que é essa língua e como você consegue fazer esse diagnóstico. Tá. Para a medicina normal, né, para a medicina nossa tradicional, medicina moderna, nós fazemos exame de sangue, exames de imagem, para saber como estão os nossos órgãos internos. Para a medicina chinesa, nós avaliamos a língua e o pulso, né? O pulso, em cada... nós colocamos dessa forma, assim, deixa eu ver aqui um jeito para mostrar. Né? São 3 dedinhos aqui no pulso para a gente sentir o batimento de cada posição. E aí, cada posição representa um órgão. Coração, pulmão, fígado, né? Os intestinos. E a forma com que pulsa demonstra para a gente a energia de cada órgão. Se está muito baixa, se está muito alta, se está ali meio conturbado, desequilibrado. E a língua, a mesma coisa. Por exemplo, a ponta da nossa língua é o coração. Se você tem uma ponta de língua muito vermelha ou roxa ali, existe um estresse muito grande ou existe uma estagnação, coisas paradas, emoções paradas que a gente precisa mover. E aí, cada parte da nossa língua representa um órgão. Então, é através deste olhar da língua que nós vamos verificar se você tem coisas muito desequilibradas, se tem coisas muito paradas, ou se está faltando energia, uma língua muito branca. Aquela saburra branca, que você escova e não sai nunca aquele branco. Para a medicina chinesa, nós vemos como frio interno no corpo. E aí precisamos aquecer o corpo, mas também movimentar a energia, fazer com que a energia venha, porque está faltando energia dos órgãos. Então, tudo isso nós conseguimos regular com a acupuntura e também com as fórmulas chinesas, né? A fitoterapia, que vem muito a nosso favor. Então, para você que está aí do outro lado, eu te desafio colocar agora no Google, coloca ali estudo da língua pela medicina tradicional chinesa, que você vai se assustar aí com diversos tipos ali, você às vezes se olhar um pouco e até procurar aí um tratamento que vai ser muito benéfico. A gente falou da parte do diagnóstico, que tem de peculiaridade, diferença, e na parte de tratamento, o que você sentiu de diferente ali na China, que difere da prática no Brasil? A adesão do paciente é incrível. Aqui, às vezes, nós falamos para o nosso paciente, precisa vir para o consultório 2 vezes na semana para nós podermos evoluir, né, melhor essa questão. E aí, com o estilo de vida corrido, só consigo uma vez. E lá tem tratamentos que é dia sim, dia não. A maioria, na verdade, é fibromialgia, hérnias, questões mais sérias, assim, é tratamento dia sim, dia não. Então, e o paciente vai. Ele agenda lá, já deixa agendado. E ele segue exatamente o que o médico está propondo. Então, essa adesão é muito diferente da nossa forma. Porque nós queremos uma solução rápida para a nossa saúde, para o nosso problema. Às vezes é algo que está ali há anos que a gente está cultivando aquela saúde ruim, aquela dor, e de repente você quer com uma sessão de acupuntura na primeira que já sai, que já resolva. E o chinês, ele tem essa visão do tempo das coisas. Então, eu preciso de várias sessões, dia sim, dia não, que isso vai melhorar o meu problema. Isso vai melhorar a minha saúde. E o brasileiro, ele não tem tanto essa visão. Eu quero agora, que melhore agora. E não é assim, né? E o que difere de um tratamento, assim, mais esporádico, assim, de um tratamento intercalado? Muitas das vezes é a condição clínica do paciente. Então, uma questão neurológica, o paciente teve um AVC, um derrame. Quanto mais tempo ele demorar para começar o tratamento, menos resultado ele vai ter e mais sequela também ele vai ter. Então, a acupuntura para as questões neurológicas precisam sim, elas ser ou diárias
ou intercaladas um dia sim, um dia não, para você melhorar a estrutura, você dar um suporte melhor, mais energia, mais sangue circulante, melhorar a condição dos hormônios, né, circulante pelo corpo. E aí você ter uma melhora do paciente, um retorno bem significativo. Então, quanto mais grave a questão, e quanto antes você começar, melhor. E a gente sabe da vida corrida dos pacientes que eles têm, que é difícil às vezes colocar na agenda, de ter esse tratamento mais periódico, o que difere muito, né, que foi o que você comentou na entrevista passada, né? Tô com uma gripe, eu vou lá, tomo um remédio, ele vai lá e vai matar a bactéria que eu tenho, o vírus que eu tenho. Na medicina tradicional chinesa é o quê? Você equilibra o corpo para ele combater essa doença. Então, imagina, você está com o corpo desequilibrado, fez a acupuntura e equilibrou. Só que o normal dele é estar desequilibrado. Depois de 1, 2 dias, ele desequilibra de novo. Aí você tem que equilibrar. Só que você tem um tempo espaçado grande, esse desequilíbrio vai aumentando. E aí, a sua recuperação cada vez vai sendo mais lenta. E você, às vezes, demora um pouco para se recuperar, não porque o tratamento não está sendo eficaz, mas porque o intervalo de uma consulta para outra, de um tratamento para outro, está muito longo, Tá né? muito longo. E também não é só essa questão da acupuntura. Você precisa ter uma consciência do seu corpo, uma consciência do seu estilo de vida. A acupuntura, ela resolve muitas questões? Resolve. Só que você também precisa ajustar, eu não falo nem mudar, mas é ajustar o seu estilo de vida, o horário que você dorme, o horário que você acorda, as coisas que você come antes de dormir. Inclusive, eu trouxe até um reloginho que ele mostra o horário de funcionamento de cada órgão. E isso está sendo muito positivo para os meus pacientes, para eles entenderem que depois das 19 horas, o nosso corpo ele já vai esfriando. É como se você ligasse uma ventoinha dentro do seu corpo para ele esfriando, para tudo poder ir reduzindo a atividade para você dormir bem. E aí o que a gente faz muitas vezes é comer pizza, hambúrguer, coisas gordurosas à noite, 21 horas, jantar tarde, 10 da noite, jantar. E isso prejudica muito o nosso corpo, a energia do nosso corpo. O nosso corpo está parando ali de funcionar, funcionando menos, e aí nós colocamos muita coisa para ele poder digerir, aí não dorme bem, aí tem insônia, né? Tem dores no estômago. Então, entender a estrutura do nosso corpo é importantíssimo para a gente melhorar as nossas condições. E quais foram os maiores desafios aí que você enfrentou durante essa adaptação aí desse aprendizado lá na China, que você teve um pouco mais de resistência, às vezes alguma informação que você não tinha aqui no Brasil? Teve alguma coisa que você teve, nossa, preciso respirar e aceitar isso? Principalmente a forma com o fazer, né? Eu falo que lá é diferente, mas é igual do que nós fazemos. A aceitação da acupuntura lá, ela é muito melhor, né, do que aqui. Aqui a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Mas a trabalhar essa consciência do paciente. Porque se ele não quer tomar remédio, muitas pessoas não querem mais tomar remédio, mas também não querem mais viver na situação que elas vivem com dor, né? Então, trazer essa consciência para o paciente, ela é extremamente importante. E fazer os ajustes, né? Eu acho que fazer esses ajustes das sessões é o mais difícil, realmente, porque aí não trabalha só comigo, trabalha com o estilo de vida da pessoa, com a estrutura dela. E aí fazer esse ajuste, eu acho que vai ser um pouquinho mais difícil. E para quem tá do outro lado, que tem um pouquinho de medo, insegurança, dá para fazer acupuntura sem inserção de agulha? Dá para fazer, não precisa ter medo, inclusive em criança também, né? Criança que é mais difícil da gente poder fazer acupuntura, então dá para fazer. Existe o laser, né? Que é uma canetinha de laser que nós colocamos em pontos da acupuntura. Ela leva um pouquinho mais de tempo, porque você vai colocar ponto a ponto, mas funciona muito bem. E aí, para quem tem medo de agulha, essa técnica é o ideal. E lá na China eles têm muito hábito do chá, né? De tomar esse chá o antes, o depois da refeição. Você foi até em alguns locais que eram casas de chá. Conta um pouco sua experiência com o chá. Fui, é incrível. Inclusive, eu trouxe um chá para você. Oba! Não posso esquecer de te entregar. Eles têm essa cultura do chá. A gente encontra para tomar café, né? Lá eles encontram para tomar chá. Então, as casas de chá é como se fosse um restaurante para servir chá. E aí tem cada cômodo, uma mesa grande, e você fica com seus amigos nessa mesa para você tomar chá e ir degustando. E as xícaras não são assim grandes igual as nossas. Elas são pequenos copinhos
para você realmente degustar aquilo e bater um papo. E a forma de preparo do chá é diferente, então não precisa ficar muito tempo ali na água fazendo a decocção, fazendo... Por quê? Porque são chás puros. Então você colocou a água quente, 1 minuto, 2 no máximo, já está pronto o chá. São ervas puras, você já sente o sabor. E aí existem técnicas de como pegar o copinho, né? A mulher, são 3 dedos só, né? Que a gente segura com 3 dedos. Aí a mulher tem que deixar os dedos para fora, o homem tem que deixar os dedos para dentro. Existe toda essa técnica. Ah, e tem uma coisa interessante. Quanto mais barulho você fizer com a boca, melhor. Significa que você tá gostando muito daquele alimento, aquele sabor tá muito gostoso, aquela comida tá ótima. Isso é pro chá ou pra comida. Então você tem que beber assim, ó. Fazer esse barulho, fazer barulho com a boca não é falta de educação lá. É simplesmente você falar que você gostou, que você sente prazer naquilo. Então isso é diferente também pra gente. Muito bom. Então, alguns hábitos diferentes lá deles, né? Que então, vale muito a pena. E eu queria que você falasse aí, deixasse as considerações finais, mas alguma curiosidade que você viu lá na China, que você achou diferente das práticas aqui no Brasil. De medicina chinesa ou do dia a dia? Do dia a dia. O trânsito lá é uma confusão. Não tem regra para você, por exemplo, se você está de bicicleta ou de moto, não tem regra se o sinal está aberto ou se está fechado. Você pode passar em qualquer momento. E também pedestre não tem preferência, como nós aqui, se é pedestre tem preferência, lá não tem. Então você vai junto com as motos, vai junto com a bicicleta, e aí nós alugamos motinho lá para andar e também a bicicleta. E quando você começa a viver naquele trânsito, você realmente entende que não tem por que você ficar parado em alguns locais, tudo vai, mas o trânsito ali é meio caótico. Ninguém grita no trânsito, você não ouve uma pessoa reclamando, gritando, falando, xingando, é tudo no silêncio. Eles usam muita buzina, mas falar mesmo não tem. Então a gente começa a entender que as coisas na nossa vida podem funcionar se você não ficar reclamando tanto do outro, você não precisa xingar o outro, as coisas vão fluir, né? E esse foi uma lição muito grande. E em relação à medicina tradicional chinesa de diferença, existe até tratamentos para doenças mais severas, como câncer, ou doenças mais difíceis de ser tratadas? Existe, aí não é o tratamento, vai ser um paliativo, na verdade, para nós reduzirmos o sintoma. O paciente que ele está em tratamento contra o câncer, por exemplo, ele tem muita mucosite, né, que são feridas na boca ou na mucosa em geral. Ele fica muito enjoado, então vomita bastante, né, o vômito está muito presente. Então, o que nós fazemos com a medicina chinesa e com a acupuntura também? Reduzir esses sintomas. Então, reduzir o enjoo, é possível fazer isso com medicina chinesa. Mas o tratamento em si não existe, né? Não funciona. Se falando do câncer. Mas, por exemplo, paralisia de Bell, que as pessoas têm a face paralisada. Quando você começa o tratamento com a acupuntura, rapidinho volta. Então, você tem um retorno muito mais rápido. Você não tem sequela. Existem as diferenças, sim, dos tratamentos para as questões. Algumas coisas dá para tratar e outras coisas nós aliviamos o sintoma. Como o Parkinson que dá para tratar, né? Como o Parkinson que dá para tratar, realmente. Mas tudo, em medicina chinesa, pensa, você não vai usar medicamento. Então, começou a aparecer o sintoma, você já precisa procurar a medicina chinesa ou a acupuntura para nós começarmos já as intervenções. Então, não é esperar um ano, daqui um ano, aí você não vai ter um retorno tão bom. Você teve a questão, apresentou o sintoma, já começa, que com certeza você vai ter um ganho muito grande na sua vida. E você percebe essa diferença? Porque aqui o brasileiro tem um hábito muito de remediar. Ele vai procurar, ou quando ele já está doente, ou ele está muito doente. Você percebe que lá na China eles já fazem uma prevenção, ou logo nos primeiros sintomas eles já começam a esse tratamento? Sim, é diferente. Porque eles têm a questão do alimentar, né? A alimentação já é diferente. Apesar de eles não fazerem tanta atividade física, eles têm essa parte aí diferente da nossa. Mas começou a sentir o sintoma, eles já procuram a medicina chinesa. Como eu falei no outro podcast, que teve um paciente que ele teve um problema nos olhos. Então,
Quando ele acordou, ele começou a enxergar embaçado, no mesmo dia ele já foi no hospital de acupuntura para poder receber as terapias da medicina chinesa. E com 4 sessões ele já não tinha mais nenhum problema na visão. Então, isso é muito diferente do nosso. A forma com que eles vão mesmo. Teve um problema, já vai. Começou a sentir uma dor, já vai. E isso é com todas as terapias da medicina chinesa. É bem rápido a procura. E eu queria que você deixasse aí, Patrícia, seus contatos, onde você atende, para quem quiser saber mais da Patrícia, onde te acha? Me sigam lá no Instagram, no @patricia.blucas, patricia.b de bola, Lucas. E lá você vai encontrar muitas técnicas, muitas formas de se cuidar e também o link para agendar uma consulta comigo. E você atende aqui em São Paulo, né, região? Atendo em São Paulo, no Jardim Paulista, e também algumas questões nós conseguimos tratar de forma online. Menopausa, por exemplo, aos calores da menopausa, não a menopausa em si, mas os calores ali da menopausa, do climatério, é possível tratar de uma forma online, né? Então, se você não mora em São Paulo e gostaria de ter uma consulta comigo, de uma forma online, nós conseguimos te atender também. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, Patrícia, agradecer os nossos parceiros, a Academia Tibum, Plataforma Educar, o aplicativo da Swimtrack, Fábrica Criativa de Aulas de Natação e a Sobrasa. E claro, a vocês aí do outro lado que sempre prestigiam as nossas entrevistas, compartilhe com um amigo seu, ative a notificação e claro, segue o canal aí para fortalecer. Mais uma vez, muito obrigado, Patrícia. Obrigada. Sei que teremos outros episódios. Você tem alguma dúvida sobre acupuntura? Deixa aí nos comentários. A gente encaminha para a Patrícia e quem sabe a gente faz outro episódio com alguma dúvida sua aí do outro lado. Muito obrigado, Patrícia. Obrigada, e até a próxima. Renato. Obrigada, pessoal. Até mais. Muito obrigado e até a próxima entrevista.